E aí, pessoal, beleza? Nesse vídeo eu queria falar sobre como é péssimo você se comparar com outros da academia. Isso não é algo que vai te ajudar de nenhuma forma. Não só vai te dar uma cobrança que nem faz sentido, mas também uma coisa bem idiota, porque estamos falando de fatores que, como aqui vou estar mostrando algumas fotos, como essa aqui. Genética da panturrilha. Por que algumas pessoas têm panturrilha imensa sem nem ao mesmo treinar, ou elas desenvolvem muito mais fácil, e outras pessoas não? Apenas porque é o ponto de inserção do músculo. Um músculo está inserido mais próximo ao calcanhar, então o músculo naturalmente ele é maior. Ele não é que seria maior de largura, comprimento, a questão muscular, é apenas a questão do comprimento dele. Isso é algo genético, isso vale para qualquer grupo muscular. Isso não só pode melhorar a questão do crescimento do músculo, mas também pode fazer com que, no caso aqui, tinha um exemplo, em que aqui colocaram aqui genéticas boas e ruins para peito, mas nem a questão genética apenas do preenchimento, mas a questão do visual. Tipo, colocaram aqui o Mr. Olympia, o Phil Heath, o cara que foi Mr. Olympia, ganhou 7 vezes, a mesma coisa que o Arnold, só que olha a genética de peito de um e do outro. Os dois, o Phil Heath provavelmente tem um desenvolvimento muscular mais avançado que o do Arnold, né? Estamos falando de um período diferente com hormônios diferentes, tipo assim, não tinha insulina na época do Arnold, mas enfim, o peito do Arnold é bem melhor esteticamente, parece tipo, bem mais cheio do que o do Phil Heath. Por causa que tu vê a questão do formato, tipo assim, tu vê em outros exemplos aqui, o do Phil Heath ele tem meio que um buraco aqui no meio, né? Ele não termina, tipo, ele não encosta no outro, sabe? Tem meio que um vão aqui, né? Entre um peito e outro. E logo embaixo, assim, você vê o abdômen assim, enquanto no Arnold, o vão aqui entre o peito e o abdômen é bem pequeno. Enquanto no Phil Heath pronuncia muito, né? E o peito dele fica com. Já por causa da questão da inserção, né? Ele faz com que o aspecto do peito dele seja muito caído. Sei lá, parece um peito, sabe? Peito meio caído de quase que de mulher, sabe? Enquanto o do Arnold tem um aspecto mais cheio visualmente. É bem diferente, né? Tu vê comparar um com o do outro. Isso é algo genético, não tem nada que o Phil Heath poderia fazer, tipo, pra solucionar isso. Questão também como a questão do gombo do abdômen. O Arnold só tinha praticamente dois gombos no abdômen. Não tem como você mudar isso. Outros aqui, exemplos de caras que tem um vão aqui no peito, tipo, que dá um aspecto esteticamente que não, sei lá, não chama tanta atenção. Isso daí vale para qualquer grupo muscular. Isso é genético, não tem como você mudar. Então, alguém vai ter um grupo muscular melhor que o seu apenas por causa de inserção muscular. Isso é que nem você se sentir mal porque o cara tem, sei lá, estrutura óssea maior que a sua, o cara tem uma mão maior que a sua, no caso do fisiculturismo, a única coisa que é melhor ser menor é a cintura. Mas qualquer aspecto, assim, questão de comprimento de articulações, qualquer coisa assim. E é algo que é muito mais focado na questão de aparência, na estética, mas também vale para exercícios. Também vale para a questão de quanto que você pega no exercício, como aqui, por exemplo. Olha como esse cara, olha o corpo desse cara. Você percebeu alguma coisa? Até o pessoal tá zoando aqui. O corpo desse cara é simplesmente o corpo perfeito para você fazer levantamento terra. E esse cara vai ter uma vantagem muito grande, ele vai conseguir levantar muito mais peso que muitas pessoas, 270 quilos, ó. Quantos de vocês. Ele nem é um cara muito pesado, o cara deve pesar, sei lá, 60 quilos. Mas ele levanta 270 quilos no levantamento terra. E por quê? Porque, ó, olha só a estrutura dele. Ele tem um braço muito grande e ele tá reduzindo a amplitude mais. Olha o quanto pouco ele se moveu ao fazer o levantamento terra, né? Porque não só você faz a versão sumo, né, que ajuda muito assim para diminuir a amplitude, mas o cara tem um braço muito grande, sabe? Isso é algo que interfere muito em exercícios aqui, sabe? A questão do comprimento. Seus membros, tipo assim, alguém que tem um braço mais curto, o cara, olha só o quanto que em comparação aqui ele tem que ele vai ter que, pera, que aqui é de um vídeo. O quanto que ele precisa descer a mais, sabe? A amplitude aumenta e dificulta dependendo de qual a proporção dele, qual o tamanho do fêmur dele, interfere o tamanho do tronco dele, o tamanho dos braços dele. Estamos falando de vários ossos, o tamanho do fêmur, o tamanho até da tíbia, tipo, da panturrilha também. Se o cara tiver uma panturrilha um pouco menor, vai interferir. Então, tipo, pega um exercício como levantamento de terra, em que todos os seus membros vão afetar a amplitude e, consequentemente, vão afetar o quanto você pesa. Porque se você tem uma proporção perfeita para fazer levantamento de terra, tinha aqui, ó, esse cara aqui. Pô, o cara tem um braço imenso. Não imenso de tamanho, mas questão de comprimento. E o cara é bem baixo. Então, tipo assim, um cara que é muito baixo. Um cara. Tu vê, já viu aqueles anões nas Olimpíadas? Um cara que é anão na Olimpíada, a amplitude do supino dele é quase inexistente. Então, tipo, tu pega um cara que tem um braço muito grande, tem um tronco pequeno, com tronco curto, pernas curtas. Cara, já era. Já. Ele tem uma vantagem genética absurda pro levantamento técnico, vai facilitar muito o movimento, vai facilitar demais.
o quanto que ele consegue pesar. Então, tipo, se for, ainda mais por categoria de peso, um cara que é muito baixo e tem uma condição dessa, que até, tipo, não é, sei lá, pela estrutura desses caras aqui, nem algo normal. Não sei se é algum tipo de deficiência, vai saber. Mas enfim, tipo, essas coisas interferem muito. Tipo, no. Aqui, algum vídeo explicando essa questão assim. Tu vê deixa, aqui, essa comparação aqui do levantamento de terra. Pode ver com pessoas assim, como que a posição que você faz, tudo isso interfere. Então, pra que você vai se comparar com outra pessoa, sendo que a condição dela é completamente diferente da sua? E não é só porque ela tá levantando mais peso que você, ou porque o bíceps dela é maior que ela, e ela tecnicamente é melhor que você, ou ela se esforça mais na academia do que você. Que muitas vezes, tipo, vê esse cara aqui, levantamento de peso. O cara tá levantando aqui, sei lá, acho que, não sei, 1.300 libras. É, sei lá, 500 quilos quase. Mas olha o jeito que ele agacha. Tipo assim, beleza, eu nunca agacharia com esse peso, nem de qualquer maneira, nunca vou conseguir. Mas eu também não agacharia dessa forma, porque ele tá agachando com a versão Sumo, né, que permite diminuição da amplitude, e ele tá praticamente, tu viu quanto que ele desce em comparação com o meu agachamento? Pô, ele tá agachando quase até a paralela. Olha o quanto, se tu for comparar a amplitude, sei lá, do meu agachamento com o agachamento desse cara, é praticamente como se fosse um outro exercício, sabe? Não dá pra você comparar isso. Essas coisas assim fazem muita diferença no exercício. Tu vê que muitos caras assim que tinham um levantamento de terra muito impressionante, eram sempre caras que têm um braço comprido. E tipo, se você é alguém que tem essa desvantagem, cara, não tem muito que você possa fazer. Você pode melhorar muito o seu desenvolvimento na academia, mesmo que tu tenha uma genética muito ruim pro músculo, mesmo que você tenha uma desvantagem anatômica para um determinado exercício, você pode melhorar ele sim. Mas, tipo, você não tem como você se comparar com alguém que tem uma vantagem anatômica para um exercício. Tipo assim, se você, no caso do agachamento, quanto maior o seu fêmur, normalmente vai ser pior para você no agachamento. Ou no caso dos teus braços, se você tem um braço, o contrário, por que muitos caras que são bons no levantamento de terra não são bons no supino? Porque, pô, imagina esse cara fazendo supino com um braço comprido desse tamanho. Não vai ter muito o que ele fazer, porque a amplitude vai estar muito maior por causa do tamanho do braço dele. Então, tipo, devido a essas diferenças genéticas, anatômicas entre diferentes indivíduos, não dá pra você se comparar com outra pessoa, não só pela questão da questão genética, né, da questão da aparência do músculo, da inserção muscular, mas também porque essas coisas como a genética, essa questão do comprimento do músculo, do comprimento dos ossos, do comprimento dos seus membros, interfere muito no exercício. Então, tipo assim, só porque o cara levanta mais peso que você no levantamento de terra, não significa nada, porque ele tem apenas uma vantagem. Não significa que. Tá falando, então não é justo. Não, não é justo. No exercícios, assim, porque tem muito cara que faz, tipo, supino reto, e os caras são muito gordos. Tem muitos caras que levantam muito peso e os caras são muito gordos. Porque se você for muito gordo, e você for fazer supino, a sua amplitude diminui, porque se você tem uma barriga grande, a barra consegue encostar na tua barriga antes do que uma pessoa magra. E vamos falar assim, então, tipo, ser gordo te dá uma vantagem anatômica em relação a pessoas magras no supino. Sim, porque muitas vezes os halterofilistas do supino, eles fazem supino encostando a barra na barriga, eles acabam não descem na direção do peito, é mais pra baixo. E aí, quando eles fazem isso, se o cara for muito gordo, for muito pesado, o cara já vai ter muito mais massa, move massa, mais peso. Mas o cara também, com uma barriga grande, ele consegue diminuir a amplitude. Por causa que ele não. Quando ele for descer a barra, se ele fosse magro, ele teria que descer mais. Porque ele tem uma barriga muito grande, não vai conseguir, não precisa descer tanto. Então, cara, esses fatores assim de inserção muscular, ou para músculos, para o comprimento de membros, interfere muito. Não tem como você se comparar com outra pessoa. Tipo, em qualquer coisa na academia. A academia, a musculação é um progresso individual. Não dá pra você querer competir com outra pessoa. Fisiculturismo é algo muito difícil de ser avaliado exatamente por isso. Porque a gente tava avaliando. É que eu acho que, olha que o fisiculturismo, por mais que tenha a questão das diferenças de inserção muscular, coisas como o condicionamento acabam vindo antes. Então acho que no fisiculturismo acaba até sendo um pouco justo, porque se você for ver, tipo assim, no caso aqui do Phil Heath, o Phil Heath venceu, mesmo tendo inserções musculares que seriam esteticamente feias, o peito dele nunca foi um ponto forte, mas pelas poses e pelo condicionamento, por causa que ele era um cara mais compacto, né, a estrutura óssea dele é bem mais compacta de comparação, sei lá, ao Arnold. O Arnold era bem mais alto, era bem maior, comprimento maior, uma maior altura, mas também, tipo, a caixa torácica dele, né, a caixa torácica dele era mais larga, do Phil Heath, ele é muito mais estreito, né, a questão da cintura pélvica dele é bem mais estreita. Mas nas poses, por causa disso, dava até uma vantagem, porque ele é mais estreito, ele tem uma musculatura mais. Pontos de inserção musculares mais arredondados, e que isso permite, junto com o estreitamento da estrutura dele, fazer com que ele pareça mais musculoso, mesmo sendo mais leve. Tipo assim, em comparação com o Kai Greene, o Phil Heath, vamos colocar o Phil Heath versus o Kai Greene.
Phil Heath versus Kai Greene. E, cara, o Phil Heath, ele pesava acho que uns 20 quilos a menos que o Kai Greene, e mesmo assim conseguiu vencer. E eu acho que só em um ano que eu acho que não. Que ó, talvez ele poderia não vencer. Mas, cara, apenas pela questão dele. Nem parece, né? Nem parece que o Phil Heath aqui pesa, sei lá, 15, 20 quilos a menos que o Kai Greene. Apenas por causa da questão da inserção muscular, do arredondamento. Tipo, o antebraço dele é maior que o do Kai. Isso é genético. O antebraço é muito genético. Estrutura óssea, tamanho das articulações. Isso não é algo que tem como mudar muito. Mas também os caras também estão bem próximos. Então a gente tá falando do nível mais alto do fisiculturismo. Então, os dois têm uma genética muito boa. Mas apenas um pouco mais genética em alguma parte assim, do corpo já é o suficiente para fazer toda a diferença. Aqui, tipo, o bíceps de frente, assim, o do Phil Heath parece muito mais cheio do que o do Kai. E muitas vezes, assim, a tua genética pode te privilegiar para uma pose e para outra não. Então, tipo assim, muitas vezes a genética do cara ajuda ele na pose de front, de frente. As poses de lado, não. Então, cara, você querer na academia e você, sei lá, assim, ah, eu vou competir com aquele cara, mano, muitas vezes essa competição não é justa, tanto pra um quanto pra outro, porque você pode ter uma vantagem genética em alguma coisa que o outro cara não tem, e vice-versa. Isso daí vale tanto que nem eu falei, pra questão da aparência do músculo, de tamanho muscular de um determinado músculo, mas também quanto que você pega em um determinado exercício. O cara que tem um braço mais comprido sempre vai, em comparação ao resto do corpo, sempre vai ter uma vantagem no levantamento de terra. Então, tipo, vai ter um cara ele pode não saber nada de treino, mas apenas por causa de uma vantagem anatômica, ele vai levantar muito mais peso que você. Isso é algo que dificulta na questão de com quem eu escuto na academia. Quem que eu vou escutar na academia? O cara que. Como que eu vou saber com quem escutar na academia, né? Quem que é o cara que eu tenho que seguir na internet? Ah, se eu quero pegar bastante peso no supino, eu vou escutar um cara que sabe muito de supino, né? Mas e se o cara apenas ele tem um braço muito curto? Isso daí me dá uma vantagem no supino. E tem vários outros fatores. Então, tipo assim, tem tantos fatores que fazem uma pessoa se tornar bom, seja ter um bíceps muito grande, ou um cara ter uma vantagem, levantar muito peso num determinado exercício, que é muito difícil você saber o quanto que é genético, o quanto que é algo do acaso e quanto que foi graças ao conhecimento dele. Tipo o Arnold com o bíceps do Arnold. O Arnold tinha um bíceps, tipo, de inserção muscular de pico, tamanho, tudo era perfeito. Mas, cara, se o Arnold não tivesse aquela genética, o quanto que ele poderia ter alcançado o corpo dele sem, sabe, com uma outra genética. Apenas com o conhecimento de treino que ele tem. Aí depois você fala, quanto que o Arnold, se ele tivesse uma genética diferente, se ele não tivesse tomado nada, se ele nunca tivesse tomado nenhum esteroide anabolizante, quanto que o Arnold teria alcançado com o corpo dele, tipo, sem tomar nada, com uma genética diferente? Quanto que seria o tamanho do braço do Arnold, por exemplo? Como seria a aparência dele? Mas também nem seria o Arnold mais, né? Com uma genética diferente, tipo assim, mas eu tô falando, é algo a se pensar. Então, tipo, comparações nas academias são sempre injustas. A academia, é meio que uma jornada individual que você faz consigo mesmo. Tanto você vai apenas se tornar uma versão melhor do que você já é. Isso em tudo. Você vai se tornar mais forte no exercício, mas você só pode se comparar com o que você era antes, né? Não dá pra você se comparar no supino, no agachamento com outra pessoa, porque é uma condição diferente. A pessoa tem uma estrutura física diferente, e essa estrutura física é algo que interfere muito nos exercícios. Interfere muito, que nem eu mostrei. O cara que tem um braço muito desproporcional vai ter uma vantagem anatômica muito grande no levantamento de terra. Ele vai conseguir levantar a mesma carga que você com muito menos esforço. E não é justo, beleza? É justo. Então esses caras que vão sempre vencer as competições. Sim, é praticamente isso. Ele vai vencer apenas por uma vantagem anatômica e pronto. Não é questão de quem tá se esforçando mais, quem tá sendo. A mesma coisa com o fisiculturismo. Muitas vezes, beleza, no fisiculturismo, a questão do condicionamento é algo realmente que você tem que estar condicionado. Então todo mundo tem que estar seco no palco. Porém, se tá todo mundo seco, vai vencer o cara que tem a melhor proporção muscular. E normalmente isso tem a ver com inserção muscular, ou linha. E linha é genético. No fisiculturismo, quem tem a melhor linha é quem tem a melhor genética. E, tipo, linha é totalmente genética. Se tá todo mundo seco, o cara que tiver mais seco vai vencer normalmente, né? Se o fisiculturismo for realmente proporção, ter todos os grupos musculares desenvolvidos, tal, isso tudo é importante. Mas quando tá todo mundo assim, igual no condicionamento, tá todo mundo com todos os músculos desenvolvidos, vai vencer quem tem aquela melhor inserção muscular, que ajuda muito naquela pose, por isso tem várias poses, por isso tem vários juízes, mas tipo, cara, muitas vezes a genética é o que determina os vencedores em muitas coisas na musculação. E tipo, pra quem tu vai se comparar, se você não é alguém que compete, mas tipo, se você é apenas um cara comum que você quer melhorar, não se sinta mal se você vê alguém
pegando mais peso que você na academia, ou um cara com um braço muito maior que você, porque muitas vezes não é questão de anabolizante, não é questão de o cara que, o cara tá tomando suco, não. Muitas vezes é apenas uma vantagem genética, e o cara pode ter isso, o cara pode ter um bíceps muito grande, uma inserção muscular pro bíceps muito grande, mas e pro quadríceps é até uma merda. O cara tem uma inserção muito ruim pro bíceps femoral, pro quadríceps, pro glúteo, pra panturrilha. Tem muitas vezes o cara, tu vê aqueles caras lá que tem um corpo, o membro superior muito desenvolvido, e o membro inferior uma merda. Muitas vezes nem é culpa do cara, muitas vezes ele treina bem. Eu já vi uns caras altos que tinham esse problema. Mas é porque a estrutura alta do cara, pra ele fazer agachamento é muito difícil, né? O cara tem um fêmur muito comprido, o cara nem consegue agachar direito, sabe? É muito ruim pro cara muito alto, dependendo das proporções do cara. Então, tipo assim, o cara ele tinha uma perna péssima, mas nem era muito culpa dele, ele treinava a perna. Só que pela questão do comprimento da perna dele, de vários outros fatores assim, genético, inserção muscular, comprimento do fêmur, comprimento da tíbia, sabe? Todos esses fatores assim interferem muito e fazem com que o cara visualmente pareça ter uma perna de merda, mas a perna do cara até que não era tão mal, mas em comparação aos membros superiores, por causa de inserção muscular melhor nos membros superiores de peito, bíceps, em comparação aos membros inferiores, fazia com que ele tivesse um visual de, pô, o cara tem uma perna de frango, ele nem parece que treina, mas ele treinava, sim. Mas apenas por fatores genéticos, tipo, não tinha muito que o cara podia fazer. Então, não se sinta mal e, cara, foca em você. Se você vai treinar, foca em você, foca no seu progresso, foca no seu desenvolvimento, foca no teu progresso nas cargas, foca no teu desenvolvimento em relação ao teu corpo, ver como que você está evoluindo e não tente se comparar com outras pessoas, porque isso daí é uma completa perda de tempo e só te atrasa na musculação.